A paz do Senhor Jesus, eu tenho a plena certeza e plena convicção que você já ouviu essa parábola das 10 virgens. Jesus profere a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, amados? Eu sei que muitos crentes, muitas pessoas que falam, dizem: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus ainda não voltou. Ele está falando aqui no final do versículo, ele diz: não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o que é que nós temos que fazer, amado? Nos preparar. Jesus está falando aqui em uma parábola de 10 mulheres que eram consagradas a Deus. Estavam dentro da congregação, talvez cantavam, oravam, estavam ali naquele rebuliço todo. Mas quando chegou o dia delas se encontrarem com o noivo, como nós vamos nos encontrar, elas não estavam preparadas. Elas não estavam com azeite. E sabe o que é o azeite? O azeite não é aquele que você compra no supermercado. Não é o azeite de oliva, não é o azeite português, não é esse azeite. O azeite é o sacrifício, é a obediência a Deus. Não adianta pastores ficarem mentindo dentro da igreja, né? E dizendo: levante sua mão, que Deus hoje você vai sair daqui cheio do azeite. Deus, ele vai derramar azeite na tua vida. Mentira! Deus não vai derramar azeite em crente nenhum. Quem tem que ter azeite somos nós. Obedecer, nos sacrificar para obedecer a palavra de Deus. Mas hoje as igrejas, as pessoas crentes, elas estão todas igualadas ou se igualando ao mundo. Deus não vai dar azeite para ninguém. Deus não vai derramar azeite na tua vida. Nós temos que buscar Deus em santidade, procurar obedecer. Hoje você não sabe mais, você sabe discernir hoje uma mulher de Deus, uma mulher que segue os caminhos do Senhor e aquelas que não seguem? Não sabe. Porque hoje as mulheres de Deus, que dizem ser de Deus, elas andam igual a do mundo. E pessoas continuam falando que conhecem a verdade, que não é pecado a mulher andar pintada, não é pecado a mulher andar sensual, não é pecado a mulher pintar cabelo, não é pecado a mulher colocar uma sobrancelha de rena, não é pecado a mulher colocar uma unha desse tamanho de plástico, não é pecado a mulher andar com um brinquinho na orelha, não é pecado nada. Tudo é normal, não é. Você foi separada, você foi escolhida. E por isso que muitos naquele dia vão ficar como essas 10 mulheres que estavam na igreja, mas só 5 obedeciam a Deus. Só 5 se sacrificavam para agradar a Deus no meio da dificuldade. Porque hoje, para você viver a palavra de Deus, amado, você tem que se sacrificar. Você tem que chorar. Você vai ser humilhada. Você vai ser
você vai ser acepcionada pelas pessoas, porque você é diferente. É muito fácil um pastor, uma pastora abrir a boca no altar, fazer aquele glamour todo e dizer que Deus vai derramar azeite na tua vida. Não vá procurar se santificar não para o azeite ser derramado na tua vida, para ver quando chegar a meia-noite, o tempo aqui acabou para você. O noivo chegou ou você foi ao encontro do noivo. Já era. Se você não estiver preparada, se você não estiver separada desse mundo, você vai ficar, porque você está dentro da igreja, dentro da congregação, mas o seu mundanismo ainda está no seu interior. E todo mundo sabe, todo mundo fala, pastor, missionário, estou cansada de ouvir. O que muda é o de dentro para fora. Se você não mudou dentro, fora que você não vai mudar. Então não adianta ficar mentindo, dizer que Deus vai derramar azeite na tua vida, se você não procurar obedecer a palavra dele. Se você não procurar obedecer, se sacrificar, se entregar, se submeter a Deus. Não adianta. Por isso que essas mulheres, essas loucas, essas imprudentes, ficaram. E Deus fala, eu não te conheço não. Eu nunca te vi. Então você está dentro da casa de Deus, mas você está em pecado. E hoje as igrejas é uma tristeza, é uma tristeza. As igrejas hoje elas estão em luto, estão mortas. Porque elas só pregam mentira. Mentira. Deus não vai te dar nada. Deus só vai te dar se você obedecer, tiver um relacionamento com Ele. Muitos pastores aí mentindo no altar. Deus não vai derramar azeite na tua vida nunca, se você não procurar obedecer a palavra de Deus. Ele fala aqui, ó, eu não te conheço, eu não te conheço. Azeite ninguém compra. O Espírito Santo, a intimidade com Deus, a santidade com Deus, você não compra. Não existe nenhuma loja que você pode comprar. Você tem que adquirir através da santidade com Deus. E isso requer sacrifício. E isso requer esforço. Porque a palavra de Deus também fala que nós, no reino de Deus, nós temos que entrar com esforço, com sacrifício. É muito fácil eu entrar numa igreja e o pastor dizer, levante sua mão, feche seus olhos, que hoje Deus vai derramar azeite na tua vida. Que hipocrisia. Que falsidade, que ignorância. Sabe o que ele deveria dizer? Para vocês terem azeite em vocês têm que obedecer a palavra. Vocês têm que fazer o diferencial nesse mundo. Vocês têm que ser um imã nesse mundo para atrair aquelas pessoas que estão na escuridão para a luz. Mas é diferente. Está acontecendo tudo que estava no passado. A Bíblia lá que fala do Velho Testamento, para muitos crentes de hoje, não é exemplo. Porque eles continuam fazendo a mesma coisa, o mesmo pecado. Mulheres hoje não são mais aquelas mulheres como antigamente, né? E tem que ter mudança na vida de uma mulher quando ela encontra Cristo. Ou então a Bíblia é mentirosa. Quando a Maria Madalena, uma mulher cheia de demônio, era uma prostituta, quando ela se encontrou com Cristo, ela deixou a prostituição de lado. Ela deixou tudo e foi seguir Cristo da maneira que Jesus queria, não da maneira dela. E hoje os crentes, eu sigo Cristo sim, mas da minha maneira. Isso não é pecado, isso não é pecado, isso não é pecado. Só é pecado quando o pecado me domina. Você tem que ser diferente. Você tem que ser um diferencial. Porque naquele grande dia aqui, ó, que você fosse encontrar. Isso, se você crê que existe um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus dono da vida, dono da morte,
Deus que ressuscitou da morte, tem poder sobre a morte. Ele não te deixa só, não vai te deixar só lá na sepultura. Naquele grande dia Ele vai te tirar de lá, Ele vai te levantar de lá. E vai te levar para um lugar onde Ele preparou desde a fundação do século. Então, se você está dentro de uma igreja, se você está dentro de uma congregação que você é a igreja, e se você não procurar fazer a vontade de Deus, você vai ficar de fora. E depois chegaram também as outras virgens, as consagradas, as separadas de Deus, as mulheres que se achavam santas dentro da igreja, que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas não estavam. Mas porque talvez elas não sabiam, elas não tinham orientação. Tem a palavra de Deus. É só você procurar o que Deus quer na Bíblia Sagrada. Lá em Isaías capítulo 3, fala da mulher que anda toda maquiada, que compra os perfumes mais caros, que usa as argolas nas orelhas. As mulheres sensuais, está lá na Bíblia Sagrada. E isso lá na eternidade não vai valer nada. Esse perfume delas, essas coisas maravilhosas, essas coisas, vai feder lá no inferno. Então tem que ter santidade, tem que ter diferença. Amado, estou sentindo muita dificuldade para me congregar nas congregações. Muita dificuldade, porque eu vejo muita coisa errada. As pessoas vão dizer, mas é assim mesmo, missionária. Missionária é assim mesmo. Olha, eu prefiro falar com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que nunca ouviu falar. Eu prefiro conversar com ela, pregar a palavra de Deus, do que falar com um crente dentro da igreja, porque ele sabe tudo. Eles sabem tudo, eles são autossuficientes, nada é pecado, a gente leva muito para o pecado. Então não dá. Estou pedindo muita direção do Senhor, né? O que eu devo fazer, porque às vezes a gente é criticada, porque a gente não se encaixa mais ali naquele lugar, a gente vê que aquilo ali é... Entendeu? Imagina, eu fico olhando para uma mulher missionária, pastora, que ora na cabeça das pessoas, com a orelha, o brinco aqui, daqui até aqui assim, cheio de brinco aqui na orelha. Essa mulher não vai colocar a mão na minha cabeça, não vai, porque ela precisa se libertar. Uma mulher que é lavada e remida pelo Espírito Santo de Deus, ela é diferente. E essa mulher só vai ser lavada pelo Espírito Santo de Deus quando ela procurar buscar Deus verdadeiramente. Se ela não procurar buscar Deus verdadeiramente, como essas 5 que entraram para as bodas do Senhor, elas entraram, porque elas mulheres que buscavam verdadeiramente a vontade de Deus. Isso aqui é Deus nos exortando para que nós não venhamos ficar do lado de fora naquele grande dia. E você vai gritar, garganta vai ficar rouca, e você vai dizer, vai ouvir só a voz: apartai-vos de mim, maldita, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, mulher. E aquela mulher, ela pregava, ela cantava, ela tinha milhões de seguidores na internet, mas lá ela não tem ninguém. Não tem. Não adianta, eu fico assim pensando, ai meu Deus do céu, como é que pode um pastor abrir a boca e dizer, olha, Deus, você hoje vai sair daqui cheia, mas cheia do azeite. Eu digo, oh meu Deus, está enganando a pessoa. Para você ser cheia do azeite, você tem que se sacrificar para Jesus. Não tem como. E essa pessoa sai da igreja e diz, hoje eu estou cheia do azeite, porque eu fui para a igreja e o pastor falou que eu saí cheia do azeite. Mentindo. Está mentindo. Deus, Ele sabe. Jesus, Ele mora dentro daquelas pessoas que já se entregaram para Ele. Ou então a palavra de Deus é mentirosa, gente. 1 Coríntios capítulo 6, 17, 18, 19 fala:
Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que eu habito em vós? A partir do momento que eu me entrego para Jesus, que eu procuro já me afastar daquelas coisas que faziam mal para mim e me afastavam de Deus, eu já sou outra pessoa. O Espírito Santo procura habitar em mim, vai arrancando. Jesus, ele não anda nem do teu lado direito, nem do teu lado esquerdo, nem na frente nem atrás. Ele anda dentro de você. Se você se entregar para Cristo verdadeiramente, Jesus está dentro de você. A sua mente é de Jesus. É de Jesus. Tudo que você faz é relacionado com a mente de Jesus. Não é mais com a mente desse mundo. E eu vejo muitas mentiras. Mas sabe por quê? Que muitos crentes estão sendo enganados? Porque eles não procuram buscar a verdade. Eles não procuram buscar Deus. E a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, né? E ninguém, preste atenção, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Para você chegar ao Pai, você tem que obedecer Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Pense nisso, amado cristão aí. Glória a Deus.